Olá a todos os nossos ouvintes, eu sou o professor Denilson Matos e eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito do livro de Salmos. Então nós vamos discorrer um pouquinho acerca da importância desse bloco de textos poéticos que, sem dúvida, influenciaram e ainda influenciam a tradição judaico-cristã e também a humanidade como um todo, né? Então nós precisamos falar acerca dos Salmos que ele é tão importante dentro da tradição judaica que ele inaugura o que nós chamamos da terceira parte da Bíblia hebraica. Isso corresponde a um lugar de destaque, né? Porque na organização do cânon do Antigo Testamento judaico, ele ocupa um lugar importantíssimo porque ele encabeça essa última parte que é conhecida como escritos, em que em sua grande maioria é preenchido com livros de sabedoria e da poesia hebraica. Então, a sua excelência espiritual o coloca entre os livros mais lido entre os judeus e também entre os cristãos. E também entre as pessoas que não professam, por exemplo, a fé cristã. Então, é importante ressaltar essa centralidade do livro de Salmos, tanto na tradição judaica quanto na tradição cristã, bem como sua popularidade entre aqueles que não necessariamente professam a fé judaica cristã. O livro dos Salmos, recebe o nome de Terrilim, que significa literalmente louvores ou cântico de louvores. O título Salmos deriva do livro da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que traduziu o termo Terrilim por psalmoi, seria Salmos. Além do título alternativo, nós temos também o outro título muito utilizado na língua portuguesa, que é Saltério, que também vem do termo grego psalmoi ou do latim psalterium. Ou seja, o termo sugere um cântico para ser entoado com algum instrumento de corda, como a harpa, por exemplo. E o título em língua portuguesa é ressaltado da influência da versão latina, da Vulgata Latina, que traduziu o termo psalmoi por liber psalmorum. Então, o termo diz respeito ao teor dos escritos, né? São cânticos que precisam ser entoados com algum instrumento de corda ou instrumento específico de acordo com o salmo. Embora o termo hebraico, né, mais próximo ao que nós chamamos de salmo, seja mismor, que significa cântico entoado com acompanhamento musical, o título hebraico para toda a coleção se estabeleceu como Terrilim, que deriva da forma singular Terrilá, utilizada mais de 20 vezes em vários salmos, como atesta muitos especialistas nesse sentido. Então, o termo, sem dúvida, seja o termo mismor ou o termo Terrilim, expressa, de certa forma, a essência desses textos, a essência desses cânticos que foram preservados pela tradição de Israel. O livro de Salmos ele é estruturado de uma maneira muito diversificada, né, e nós podemos concluir, né, para o leitor e para o nosso ouvinte, que mesmo que haja uma diversidade de autores e também diversidade estrutural, nós percebemos uma harmonia dentro dessa estruturação dos salmos, né? Porque nós temos muitos salmos, 150 salmos que nós possuímos, e esses 150 salmos são estruturados em pelo menos 5 livros. Cada um desses livros termina de forma semelhante, a saber, todos eles terminam com o que nós chamamos de uma doxologia, que consiste em uma espécie de bênção sacerdotal que se encontra dentro do próprio saltério. Então nós temos pelo menos 5 blocos de livros. O primeiro livro vai do primeiro salmo ao salmo 41, o segundo do 42 ao 72, o livro 3 do 73 ao 89, o livro 4 do 90 ao 106 e o livro 5 do 107 ao salmo 150. Tá? Então essa sobreposição de coleções indica algo acerca do seu processo de compilação. Tá? Nós não sabemos exatamente como o saltério todo se completou, contudo, nós podemos afirmar que o saltério aparentemente surgiu de um lento processo que moldou o livro de uma maneira proposital.
Ou seja, esse processo foi paulatino, foi lento, demorou muitos anos, é claro, porque nós temos autores de diversos contextos históricos e períodos específicos, então nós não sabemos exatamente como ele se completou, mas sabemos que esse processo foi um processo proposital, né? Quando nós olhamos para os salmos, nós identificamos o que nós chamamos de cabeçalho, né? Que seriam elementos que descrevem aspectos muito próprios de cada salmo. Então nós temos, por exemplo, as coleções litúrgicas no cabeçalho. São, por exemplo, os salmos de Davi ou salmos de Asaf, que indica a coleção litúrgica da qual o salmo derivou. Então nós temos vários autores e nós temos salmos que são colecionados em grupos. Então essa informação aparece, por exemplo, nos cabeçalhos de cada um dos salmos. Então nós temos também os termos de adoração, ou seja, alguns dos salmos eles trazem também os termos que podem identificar que tipo de instrumento esse salmo deveria ser, com qual tipo de instrumento esse salmo deveria ser acompanhado. Então alguns aparecem com instrumentos de corda, de acordo com os lírios. Então nós temos também os termos de adoração. Também no cabeçalho nós temos as notas históricas, ou seja, alguns salmos eles são contextualizados para o ouvinte ou para o leitor, ou até mesmo para aquele que vai entoá-lo, do momento em que esse salmo é composto. Então, por exemplo, nós temos o Salmo 57 que diz: é um salmo de Davi, um mictã, quando ele fugiu de Saul na caverna. Ou seja, então nós temos aqui basicamente uma identificação, uma nota histórica para que o ouvinte ou o leitor consiga associar os elementos do salmo com o contexto histórico, com o ocorrido histórico. Os salmos também eles possuem várias características, e essas características são diversificadas porque nós temos também vários autores. Nós temos 150 salmos e nem todos os salmos foram escritos por um único autor. Nós temos aqui, como atestado anteriormente, as diversas coleções, né, do livro de Salmos. Ou seja, cerca de 2/3 dos escritores são descritos nos cabeçalhos dos Salmos, e o escritor que aparece com o maior número de salmos compostos nessas coleções é o rei Davi, né, que ele aparece em primeiro lugar com um número de 73 salmos de sua autoria, somando quase a metade do saltério. Talvez por isso a coleção toda tendia a ser chamada de Davi, ou seja, dentre os autores, o autor que mais compôs salmos foi o rei Davi. Outro autor identificado no saltério é, por exemplo, Salomão. Alguns salmos são atribuídos aos filhos de Coré, outros a Asaf. Também nós temos Moisés, Emã, Etã e também Jedutum, que escrevem salmos. Então nós temos um conjunto de autores diversificados, dentre eles reis, músicos, legisladores, como no caso de Moisés, entre outras figuras importantes que contribuíram nesse conjunto de textos de sabedoria e também de cânticos em Israel. Nós temos também dentro do livro de Salmos o que nós chamamos de gêneros, né? Então, dentro desse composto de salmos, nós temos uma variedade de estilos literários que apontam para a diferença e também a sua diferença no culto público e também na relação particular dentro de Israel. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós percebemos que há vários gêneros literários dentro dele, e um deles os hinos, são os hinos. Os hinos integram o principal gênero do saltério. O hino ele é definido por seu tom de exuberância e louvor ao Senhor. Os hinos ressoam o grande entusiasmo dos adoradores que se encontram face a face com o seu Senhor. Além dos hinos, nós temos também o lamento. Quando nós passamos do hino para o lamento, de certa forma, nós substituímos a alegria pela tristeza. No saltério, o cântico de lamentação aparece ao lado dos hinos. A sua designação é terriná e tem o seu contexto vivencial, o culto, uma invocação cultual. Então o lamento ele tem um teor muito específico, porque ele é um cântico que expressa
desorientação, abandono, dor e sofrimento. Ou seja, diante de uma situação triste, de angústia, o salmista demonstra toda a sua dor, o seu abandono, o seu sofrimento, mas no fim ele apela a Deus por ajuda, confessa a sua tristeza e também confia na resposta de Deus, e no fim aquele que começou lamentando termina positivamente louvando ao Senhor. Então nós temos também os salmos de ação de graça, que o salmo de ação de graça é estreitamente ligado ao hino, tendo como fator diferencial o foco no louvor, por ter livrado da aflição ou por algum bem recebido, por alguma dádiva recebida de Deus. E nós temos também os salmos reais. Esses salmos reais são salmos que estão centrados ou centralizados na figura do rei. Esses salmos ilustram, por exemplo, a responsabilidade do rei no período pré-exílico, bem como a expectativa e também obrigações firmadas através da aliança com Deus, o rei e o seu povo. E também nós temos os famosos salmos de recordação, que nesse sentido, os salmos desempenham um grande papel na memória e também para que o povo recorde, relembre os atos redentores de Deus no passado, que fortalecem o presente e fornecem esperança no futuro, como por exemplo o Salmo 78, o Salmo 105, o Salmo 135 e também o Salmo 136. E nós temos, por fim, os salmos de sabedoria, que são salmos que revelam, dentro da sua estrutura, uma relação direta com os outros textos de sabedoria, tanto de Israel quanto do Antigo Oriente Próximo. No caso aqui da literatura hebraica, nós temos Provérbios, o livro de Jó e também Eclesiastes, que demonstra claramente um respeito ao comportamento correto dentro da comunidade de Deus, mas também uma íntima relação entre a Torá e a sabedoria. Os salmos, eles são carregados de teologia. Por quê? Porque embora ele não faça isso de forma sistemática, ele constitui-se como uma rica fonte de ensinamento e reflexão acerca de Deus, né? A teologia do salmo ela é extensa, mas de alguma forma nós conseguimos identificar alguns aspectos ligados à essência de Deus. Ou seja, os salmos apresentam Deus como Criador, né? Uma das importantes afirmações da teologia judaica. Também nós temos o Deus soberano e dominador, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que propõe, né, a sua soberania diante da criação, dos homens e do universo. Nós temos também a ideia da relação entre Deus e a aliança que Deus faz com Israel, e em alguns salmos isso fica latente. Essa leitura condiciona a interpretação dos salmistas. Por quê? Porque revela essa relação direta entre Deus e a humanidade, entre Deus e o povo de Israel. Nós temos também o aspecto do messianismo, um aspecto muito particular de Israel, que é a expectativa messiânica do rei Messias, que seria o representante direto de Deus, que daria ao povo essa liberdade política, social e também uma liberdade religiosa, um período de paz e de graça diante do seu Deus, né? E diante disso tudo, nós também precisamos destacar a ideia de que os salmos são compostos para a vida, né? Para a manutenção da vida. Eles nascem de uma realidade histórica, concreta, por isso que eles são profundos de sentimento, eles são profundamente sentimentais, porque eles nascem de realidades históricas, de experiências diretas de cada um desses salmistas, mas eles também são utilizados para reanimar ou reforçar a esperança em Deus. Então, até aqui nós demos atenção às questões formais, contudo, nós precisamos afunilar o nosso olhar para a recepção dos salmos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quanto nos diversos âmbitos da sociedade também. Então, de alguma forma, o Salmo serve como um guia devocional para os cristãos. Tendo vista a sua importância, nós vimos que os diversos salmos direcionam os leitores para a busca constante pelos caminhos do Senhor. Apontam também para uma profunda confiança em Deus em tempos de aflição. Sustenta a ideia que podemos nos dirigir a Deus
para solucionar os nossos questionamentos, mas acima de tudo, funciona como um chamado à adoração e celebração da palavra de Deus para edificarmos nossa família com temor e também com confiança no Senhor. É por isso que ele ainda hoje é muito cultivado, porque ele é um texto que nasce de uma realidade histórica, da vivência, da fé de homens e mulheres do passado com Deus, e esses textos falam ao homem moderno porque eles nos direcionam a Deus, ao louvor, à adoração, o próprio lamento também revela as nossas angústias, os nossos sentimentos, mas no fim eles também revelam de que Deus pode nos ajudar e também caminhar conosco nessa trajetória, seja nos momentos felizes, seja nos momentos de angústia, de dificuldade, e acima de tudo expressam a sua riqueza poética, a sua riqueza de sabedoria e também o seu papel de um texto da humanidade, da cultura, e sem dúvida é por isso que ele é lido tanto dentro da tradição judaico-cristã como em diversos segmentos da sociedade e do homem como um todo. O livro de Salmos ainda ocupa um espaço muito importante. Então é isso, espero que vocês tenham desfrutado desse momento e o meu desejo é que vocês desfrutem do livro de Salmos, porque todos esses cânticos, todas essas características vão contribuir para o seu